Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Hoje mais uma reunião clínica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. E a gente tem a honra de receber agora como professor o Conrado Coutinho, né, que está estreando, né, Conrado, no início do ano e como professor também do departamento. E hoje ele vai apresentar sobre a questão das alterações do espectro de acretismo placentário. Conrado, é um prazer te receber aqui como colega e amigo, e fica à vontade, o microfone é seu. Muito obrigado, Carol. Então, eu gostaria de agradecer muito, em meu nome e em nome do setor que eu represento, o prazer e a honra de estar aqui e falar sobre um dos temas que mais me impacta, ou que eu mais gosto de trabalhar atualmente. Só vou perguntar se vocês conseguem ver meus slides corretamente. Bem, pode. Tá, sim. Perfeito. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tópicos sensíveis e atuais a respeito das desordens do espectro do acretismo placentário. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria abrir aqui essa oportunidade e homenagear esse time, mas não apenas esse time aqui, que é o time nuclear, aquele que está mais relacionado às estratégias de diagnóstico, rastreamento, diagnóstico e tratamento, mas também todas as pessoas em volta, os residentes, os profissionais da anestesiologia, da urologia, que estão junto conosco nos procedimentos, mas esse aqui é o time assim, mais envolvido nas discussões do dia a dia, no que se refere ao tratamento dessas pacientes. Vejam que é uma equipe multidisciplinar, contando também com a participação do Lucas, da radiointervenção, além de outras especialidades que a gente tem envolvidas. Mas vamos definir um pouquinho o que seria esse tal desse espectro acretismo placentário. E sabemos que imagens valem mais do que 1000 palavras, né? O espectro do acretismo placentário é justamente o que está representado aqui, do ponto de vista de imagem, aqui do lado esquerdo, vocês veem, então, num corte sagital ultrassonográfico de um útero grávido e da bexiga da paciente, normalmente o que nós vemos é isso, uma placenta espessa, cheia de lacunas, que abaula nessa região retrovesical e cuja interface miometrial entre o miométrio e a placenta, entre o miométrio e a bexiga, fica bastante atrapalhada, por motivos que a gente vai comentar daqui a pouquinho, hipervascularizada, promovendo uma super dificuldade de ressecção dessa placenta, do miométrio ou do útero da bexiga no ponto de vista cirúrgico. Isso também pode ser observado por sinais à ressonância nuclear magnética. Eventualmente, se a gente não tem esse diagnóstico pré-natal, ao fazer uma incisão abdominal, a gente pode se deparar com uma situação como essa, onde a gente vê a placenta por transparência, apenas coberta pela serosa, e aqui uma peça cirúrgica de um útero, com essa expansão e essa placenta ocupando todo esse segmento inferior, e aqui até com aparência de extruir pela serosa, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas eu gostaria de dizer que estima-se que hoje isso possa acontecer em 1 para 500 ou 1 para 600 gestações, principalmente naquelas mulheres com cesáreas prévias, o que pode refletir aí uma incidência que varia de local para local, né, de 0,01 a 1,1%. E eu também gostaria, quando a gente fala de acretismo placentário, uma outra definição é extremamente necessária no contexto atual, que é a de gestação em cicatriz de cesárea. O que seria gestação em cicatriz de cesárea? Veja que também um útero ultrassonograficamente visto sagitalmente, mas você vê que o corpo e o fundo da cavidade endometrial está vazia. E a implantação do saco gestacional, ela acontece dentro de um defeito de uma cicatriz de cesariana, né, normalmente. Mal cicatrizado, onde houve a formação de um nicho, e aí a implantação acontece aqui dentro, e o saco gestacional cresce e expande esse defeito. Isso pode ser visto, olha, de forma muito impactante também na ressonância magnética. Veja como o crescimento desse saco gestacional e dessa placenta, ele ocorre para fora do útero, em direção à bexiga. Esse é o aspecto, caso a gente tenha a infelicidade de ter que fazer uma laparotomia para uma situação como essa, e, mais uma vez, a anatomia macroscópica de uma peça excisada. Vejam que essa gestação em cicatriz de cesárea parece ser bem mais rara, né? 1 para cada 2.000 casos. Mas
isso só acontece porque essa condição ela é subdiagnosticada. E o porquê que eu tenho certeza de afirmar isso? Ela deveria ser, no mínimo, igual ou maior à taxa de espectro do acretismo placentário. Porque, ao longo das últimas 2 décadas, nós temos tido inúmeras publicações mostrando que, na verdade, uma gestação de cicatriz de cesárea ela é um precursor do espectro do acretismo placentário. Quando analisados histopatologicamente, ambas as situações são completamente semelhantes, indistinguíveis anatomopatologicamente. E estudos que abordam casos seguidos com manejo expectante de gestação e cicatriz de cesárea nos mostram que boa parte delas serão espectros do acretismo placentário no futuro. Tá? Mas por que a gente deveria estar preocupado com isso? Né? Por que a gente tem uma aula no departamento de DGO? Porque isso é uma condição que leva a um risco de sangramento muito aumentado por aquela alteração de adesão da placenta a um miométrio deficiente. E vejam, senhores, que só pelas artérias uterinas, e nós não estamos falando de nenhuma outra circulação colateral, que também está presente, né, no fim da gestação, observem o fluxo de sangue que passa por minuto pelas artérias uterinas. Quase meio litro por minuto no meio da gestação, 20 semanas, e quase 1 litro de sangue por minuto passam pelas uterinas ao fim, né, com 40 semanas de gestação. Então, imagina-se que uma paciente que não consegue um bom controle hemostático de uma situação como essa, ela pode exanguinar em menos de 10 minutos, se você não aplicar estratégias eficientes de tratamento. E mais motivo de preocupação, quando a gente dá aula sobre hemorragia obstétrica, a gente costuma falar sobre os 4T, e costuma falar que o tônus está responsável por 70% das hemorragias, tecido e trauma por menos de 20%. Mas observamos, preocupantemente, que à medida que a gente controla melhor a hipotonia uterina com estratégias profiláticas, o que mata as mulheres por hemorragia, em alguns lugares do mundo, já tendem a ser, por exemplo, lá na Califórnia, o espectro do acretismo placentário é o que mais mata mulheres por hemorragia, muito mais do que as outras causas de hemorragia, e nós observamos também que, por exemplo, nos Estados Unidos, de forma geral, o espectro do acretismo placentário vem, ao longo dos últimos anos, crescendo e talvez sendo a terceira maior causa de óbito por hemorragia. Então, a gente tem que estar, infelizmente, acostumado a ver isso aí. Principalmente porque a gente tem visto, então, aumento de taxas de cesárea no mundo. Então, qual que seria o nosso plano de ação? A gente vai tratar, então, de 4 pontos importantes no decorrer da aula e vamos começar sobre a importância de prevenir esses problemas. Como que a gente previne? Né? Prevenindo cesárea. Por quê? Porque a gente viu que ao longo de mais de 50 anos, à medida que as taxas de cesárea saíram de menos de 5% para alguns lugares do mundo, mais de 50% inclusive, as taxas de acretismo aumentaram também, concomitantemente, paralelamente ao longo do tempo. A má notícia é que ao longo dos últimos 20 anos, a taxa de cesárea aumentou em todas as regiões do globo e, nos próximos 10 anos, existe uma tendência, uma estimativa de que elas continuarão a ascender, principalmente nesses países aqui amarelos, que são justamente os países de médio poder econômico no qual nós nos colocamos. E vejam aqui que, infelizmente, o Brasil, desde 2009, aconteceu a inversão, né, das taxas de nascimento por cesárea sendo mais frequentes do que de parto normal. E hoje, quase 2/3 dos partos no Brasil, eles são realizados por via cesariana. Portanto, meus amigos, vamos fazer uma continha de papel de jornal aqui. Se você for um obstetra menos ativo como eu e trabalhar aí no máximo fazendo umas 5 cesáreas por mês, você tem chance de ver um caso como esse a cada 10 anos. Mas se você for mais ativo e fizer por volta de 10 procedimentos por mês, a chance de você se deparar com acretismo será a cada 5 anos. Portanto, você pode ter sorte, você pode ter talento, você pode ser muito perito naquilo que você faz, mas uma hora, né, essa bala aí vai te acertar. Vamos falar, e assim, por que eu quero falar sobre prevenção? Porque é o que vai nos ajudar a evitar nos depararmos com esse caso. E é importante que a gente conheça a fisiopatologia da doença. A gente, há mais de um século, ou aproximadamente um século, quase um século, a gente teve os conceitos fisiopatológicos iniciais do acretismo, que seria, então, essa aderência anormal da placenta
em partes da parede uterina, ou a completa ou parcial ausência de decídua basal. Então, por muito tempo, por século praticamente, acreditou-se sobre um comportamento invasivo da placenta. Invasão é uma palavra muito associada a acretismo. Então, seria aquela placenta que, não satisfeita em se colocar sob a decídua, ela invadiu a decídua e virou acreta, invadiu o miométrio e virou increta, ou ela invadiu a serosa ou atingiu órgãos adjacentes e virou uma percreta, tá? Mas eu gostaria de fazer uma analogia ao que o meu orientador de pós-graduação, o professor Basti Tilaganathan, durante 100 anos, teve uma impressão errada da fisiopatologia, e isso aumentou a mortalidade materna. É mais ou menos o que vem acontecendo com o acretismo placentário. Acretismo placentário, na verdade, não decorre de um problema da invasão anormal da placenta, mas sim da ocupação ou da implantação da placenta numa região mal cicatrizada de uma cirurgia uterina prévia, ou de um dano miometrial ou decidual prévio. Ao passo que isso pode, então, corresponder, né? Veja bem, se você tem uma cicatriz uterina prévia mal cicatrizada, isso pode facilitar roturas uterinas, caso a placentação não tenha acontecido aqui. Ela pode gerar essas janelas uterinas que a gente eventualmente vê numa cesárea eletiva ao fim da gravidez, se a placenta também não assestou ali, mas houve então a deiscência daquela área mal cicatrizada. Se você tiver uma placenta naquela região de falha decorrente de uma cesárea prévia, você vai ter o acretismo. E aí você vai ter resultados como esse. Olha aqui, depois que a gente tira a placenta, o que resta de serosa? Nada, né? É uma área, então, que músculo deficiente e que o saco gestacional cresce naquela região e gera todo esse desconforto. E isso, apesar de termos publicações nos últimos 10 a 15 anos, já dando alguns sinais sobre isso, quem colocou isso no papel de uma forma muito elegante foi o grupo do professor Brett Einerson, lá dos Estados Unidos. E ele mostra para a gente que o acretismo ele decorre, então, de uma decídua anormal. Então, você tinha uma cicatriz de cesárea prévia aqui, que lesou aquela decídua, eventualmente lesou aquele miométrio, você tem uma implantação anormal dentro daquele defeito, isso gera a expansão do saco gestacional e da placentação dentro daquele defeito, levando à deiscência daquela região, que pode ser observada aqui. Essa hipervascularização local decorre o quê? Fisiologicamente, a gente não tem, então, o trofoblasto extraviloso procurando os vasos na área de implantação e destruindo a camada média das arteriolas espiraladas, que são aqueles vasos muito tênues, pequenininhos, que estão dentro do miométrio. Como a gente não tem miométrio, aquele mesmo processo fisiológico, agora patológico, vai acontecer com vasos muito maiores na superfície do útero, os arqueados ou os radiais. Isso vai gerar essa trama vascular tão ricamente visto. E, além disso, isso aqui teve cirurgia prévia aqui, teve cesárea prévia na maioria dos casos. Então, as aderências e as fibroses cirúrgicas de gestações prévias levarão às dificuldades de dissecção que nós poderemos observar. E aí, o mesmo grupo trabalha também de forma muito elegante com ultrassonografia pós-explante desses úteros, né, acometidos por acretismo, e estudo anatomopatológico. E vejam, senhores, informações muito interessantes. Veja que esse acretismo foi feito uma esterectomia e que saiu um tampinho da bexiga junto, né, dessa área. Será que isso aqui decorreu, então, de uma invasão que atingiu até a parede vesical? Não, olha como é que a ultrassonografia mostra de forma muito clara que a serosa ainda está aqui. Né? O que acontece, na verdade, é uma fibrose danada que dificulta você separar esses planos e, eventualmente, você tem que tirar uma casquinha aqui da parede da bexiga. Isso também é demonstrado, né, histopatologicamente. Da mesma forma, como quando um patologista recebe uma peça como essa, com esse defeito aqui, o que ele imagina? Que isso é um percretismo, que a placenta invadiu a serosa, invadiu a bexiga, invadiu órgãos anexos. Mas quando você está no intraoperatório, você não observa isso. Você observa que essa mesma área ela era coberta por serosa. E é a dissecção cirúrgica que causa esse tipo de acidente. E aí, nesses casos, obviamente, que a gente não vai ter aquela serosa recobrindo, e a gente vai ver esse defeito meio cerebriforme aqui. Mas isso decorre de acidente cirúrgico, não da invasão. Portanto, eles concluem, para ser muito direto aqui, 4 coisas muito importantes. Que não existe esse negócio de crescimento invasivo placentário. Invasão é uma palavra que a gente tem que tirar do nosso alfabeto, do nosso
das nossas bocas quando a gente fala sobre acretismo. O que acontece é um afilamento miometrial progressivo por forças que fazem a placenta crescer e gerar aquela deiscência quando implantada dentro de uma cicatriz uterina, não por causa de crescimento maligno na placenta. Que a deiscência é o padrão central do desenvolvimento do acretismo. Ela é a lei, ela não é a exceção. E, geralmente, quando isso acontece, né, em locais de cesárea, como segmento inferior ou anterior. É a doença adesiva, densa, aquela fibrose de cirurgias prévias, não invasão placentária, que geram essa inabilidade de dissecar a bexiga do útero. E o acretismo, tipicamente, não invade além, não existe esse negócio de percretismo além da serosa. Sempre tem serosa ali, protegendo o acretismo. Entretanto, é a dissecção cirúrgica complexa dessa doença adesiva ou a ruptura uterina que gera esses defeitos que ao patologista podem parecer como invasão placentária. Então, isso aqui é o que acontece, gente. No passado, todos nós fomos blastocistos felizes, né, atingindo a cavidade uterina vindo aí do ósseo tubário, exceto nos casos de reprodução assistida. E o que a gente pode encontrar? Melhor dos cenários, uma descida ali, nunca acometida. Esses serão aqueles casos onde a placenta dectará sem nenhuma dificuldade 9 meses após a implantação, aí, quando ocorreu o nascimento. Agora, se a descida da paciente for já afetada por curetagens, curagens, né, problemas infecciosos, deciduais, a gente pode ter essa descida descascada que faz a implantação ser um pouquinho mais profunda e aquelas placentas que não saem, né, eu tenho que fazer uma remoção manual. Né? Isso aí são aqueles casos do espectro mais leve, né, do acretismo placentário. E os casos mais graves são esses. A gente fez uma cesárea, a gente fez uma incisão uterina prévia, gerou-se esse nicho, esse defeito, a implantação aconteceu aqui dentro, e isso vai dar um grande problema para separar essa placenta do útero. E a má notícia é que toda vez que a gente corta o útero, né, para fazer uma cesárea, na maioria das vezes, que é a cirurgia mais feita em todo mundo, nós temos 60% de risco de produzirmos um nicho, que é essa indentação no local da cicatriz com pelo menos 2 milímetros de profundidade. Esses nichos eles podem ser amplos, estreitos, complexos, e em 25% desses 60% dos casos, eles serão graves, com miométrio residual menor que 3 milímetros. E esses são os principais casos de risco para acretismo placentário. Portanto, para terminar essa parte de prevenção, eu gostaria de dizer, então, que se a gente quiser diminuir as taxas de gestação, cicatriz de cesárea e acretismo, a gente tem que aumentar a conscientização da população, que a gente deve evitar cesáreas desnecessárias, que a gente deve priorizar partos vaginais para evitar isso no futuro, que os nossos colegas que fazem pré-natal, nós e os colegas da atenção primária e enfermagem, devem estar cientes dos fatores de risco de acretismo, principalmente cesáreas prévias, para que a gente possa identificar isso ainda durante o pré-natal, né, e não na hora do parto, e os ultrassonografistas também estarem atentos a esses antecedentes para procurarem a localização da placenta. E a Rede Brasileira de Acretismo Placentário foi criada há 2 anos atrás, né? Eu tive o prazer aí de estar desde as reuniões iniciais. A gente faz reuniões mensais a respeito desse assunto. Especialistas do mundo inteiro já foram convidadas a participar e deram aulas para a gente, e também gostaria de dizer da importância das nossas revistas aí, sob a direção do professor Marcos Felipe, que tem dado devida atenção para a dispersão dessas informações importantes a respeito do problema das cesáreas e do acretismo placentário. Bom, então, para prevenir, a gente precisa de fazer menos cesárea. Mas, enquanto isso não acontece, a gente precisa de identificar pacientes sob risco, e a gente precisa de fazer um rastreio universal do espectro do acretismo placentário. Por quê? Porque a gente tem 2 momentos para fazer a identificação dessas pacientes de risco e o seu diagnóstico: pré-natal ou intraoperatório. E eu vou dizer, né, a gente tem que combinar que não é legal fazer esse diagnóstico na hora do parto. Para isso, nós temos que prestar atenção sobre a localização da placenta em todo o exame ecográfico, de forma que a gente possa encaminhar as pacientes de risco aumentado para serviços de atenção terciária a essa doença, onde o tratamento vai ser feito com todo o cuidado e não mexendo naquela caixa de marimbondo que é a implantação. A gente vai ter que abordar de outra forma. Então, quando que a gente tem que pensar em acretismo placentário?
Então, a literatura mostra que nós temos inúmeros fatores de risco já relacionados com o acretismo, mas eu tive o prazer e a honra lá no meu pós-doutorado de trabalhar aí com mais de 400 pacientes com placenta prévia no fim da gestação. E esses casos que realmente estão relacionados ao acretismo, na verdade, quando a gente leva todos os fatores de risco para uma análise de regressão logística multivariada, o que resta em pé como fatores individuais de risco para o acretismo, na verdade, é ter tido uma incisão uterina prévia, que na maioria das vezes vai ser uma cesárea, e quanto mais cesárea, maior o risco de desenvolver acretismo, e a localização dessa placentação naquela região de cesárea prévia, segmento inferior anterior. Então, resumidamente, os fatores de risco que a gente precisa de pensar para lembrar do risco de acretismo são a placentação baixa ou prévia e a incisão uterina prévia, que normalmente será por cesariana anterior. E quando rastrear essas pacientes? Eu defendo que a gente tem que fazer esse rastreamento em toda mulher que tiver uma história de cirurgia uterina prévia. O professor Ilan Timur-Trite, que deu aula para a gente o ano passado aqui, no final do ano passado, lá, na verdade, para o setor de obstetrícia, ele defende com unhas e dentes que toda mulher que faça uma cesárea na gestação atual, que ela saia da maternidade com uma carta para que, assim que ela diagnosticar a gravidez futura, ela seja encaminhada ou tenha acesso a uma ultrassonografia entre 5 e 7 semanas para detecção de gestação em cicatriz de cesárea. E o porquê disso? Porque o tratamento da gestação em cicatriz de cesárea, quando realizado abaixo de 9 semanas, ele tem taxas de complicações que chegam a 6%. Quando a gente vai tratar essa condição após após o trofoblasto extraviloso, diferenciar todos aqueles vasos e aumentar a vascularização local, isso aumenta em 6 vezes, podendo termos complicação em 1/3 dos casos. Complicações de ordens diversas. Então, seria muito melhor diagnosticarmos e tratarmos abaixo de 9, 10 semanas gestacionais. Mas isso, Brasil, não parece muito factível. Então, a gente tem outras estratégias. O grupo do professor Kypros Nicolaides defende que toda mulher, tudo no Kypros Nicolaides, lá na Fetal Medicine Foundation, gira em torno do ultrassom de 11 a 14 semanas. Então, nesse ultrassom de 11 a 14 semanas, definir se ela tem cesárea prévia e placenta baixa, o que é muito frequente nessa época, a placentação está lá embaixo, ela vai subindo ao longo da gravidez, o que faz com que 6% de todas as mulheres lá da Inglaterra avaliadas por eles tenham que ser referenciadas para um serviço especializado. E aí a taxa de encaminhamento para o diagnóstico de um acretismo será de 1 para 100. Então, assim, é uma estratégia que você tem que ver muita paciente para fazer pouco diagnóstico, mas é boa ainda no intuito de ver gestações em cicatriz de cesárea. Lá, o grupo que eu trabalhei no Hospital de St. George's já preconizava uma outra forma, Eles preconizavam que no ultrassom morfológico de segundo trimestre você verificasse se a placenta é baixa ou prévia. Caso sim, reanalisar se essa placenta continua baixa ou prévia no começo do 3º trimestre gestacional. E se sim, aí sim verificar se ela tem cesárea prévia. Fazendo isso, você otimiza o encaminhamento para o serviço de referência de apenas 0,1% da sua população. E para cada 3 pacientes que você encaminhar para esse serviço, uma vai ter diagnóstico de acretismo, sendo então uma estratégia muito mais custo-efetiva e talvez mais aplicável para ambientes com maior dificuldade financeira, socioeconômica, como o Brasil. Isso cabe muito bem para a gente, mas a gente perde a oportunidade de fazer o diagnóstico no momento da gestação em cicatriz de cesárea com melhor possibilidade de tratamento com menor morbidade. Mas, assim, a mensagem que sai de toda essa conversa é o seguinte: toda mulher precisa de ser rastreada para o espectro do acretismo placentário. Como fazer isso? Tendo atenção a 2 perguntas. Primeiro, a placenta é baixa ou prévia? Se sim, a paciente tem cesariana prévia ou tem cirurgia uterina prévia? Se sim, essa paciente é de alto risco. Fazendo esse rastreamento, você deve encaminhar essa paciente para um serviço especializado e, com isso, você vai detectar 96% dos acretismos placentários ainda no momento pré-natal. Então, todo momento na gravidez é momento para fazer diagnóstico e rastreamento de acretismo placentário. Como que a gente faz isso aqui em Ribeirão Preto? A gente tem um contato com a prefeitura municipal
em um protocolo de triagem, sendo que toda paciente da prefeitura municipal que tiver uma placentação, uma cesárea anterior e placenta anterior, por que a gente usou placenta anterior? Por que eu não usei placenta prévia, placenta baixa? Porque, infelizmente, os nossos ultrassonografistas aqui da região não estão muito preocupados em olhar para a placenta, e eles não diagnosticam placentas baixas e prévias, mas pelo menos eles escrevem que são anteriores. Então a gente aumenta a sensibilidade, ampliando isso para a placenta anterior e deixa de perder casos que não podem ser perdidos. Essas pacientes vêm no APREM na sexta-feira. Caso a gente não tenha nenhuma possibilidade de acretismo, a gente costuma dar alta para essas pacientes e elas vão para tentativa de dequitação. Caso a placenta realmente seja anterior, ou seja, istmica baixa, essas pacientes vão ser confirmadas, né, vão para o ambulatório de morfologia para fazer a confirmação do acretismo, passam pela equipe multidisciplinar e vão ter o tratamento especializado, tá? Com isso, eu gostaria de mostrar resultado. Essa estratégia ela foi implantada em 2014 e essa é a primeira publicação que a gente submeteu da nossa experiência aqui, o mestrado da aluna Lígia Marçal. A partir do momento que a gente institui esse rastreamento, vejam que os nossos casos eles têm, né, aumentado ao longo dos anos, mas os casos em vermelho são os de diagnóstico inesperado na hora do parto. E vejam como é que eles diminuem sobremaneira após a instituição desse rastreamento e eles desaparecem depois de 2018. Desde 2018, nenhuma paciente que a gente faz cesárea ou parto no nosso serviço tem acretismo por conta dessa estratégia de rastreamento, tá? E aí, no serviço especializado, esse diagnóstico vai ser feito olhando os sinais ultrassonográficos de acretismo. Essa não é uma aula para ultrassonografistas, mas a gente tem como fazer esse diagnóstico, tá? Mas, o que eu quero dizer para os nossos colegas que fazem atenção pré-natal, que para ajudar a vida do ultrassonografista, por favor, escrevam nos seus pedidos: a paciente tem cesárea prévia, eu quero saber onde que essa placenta está. Se vocês fizerem isso, nós teremos a possibilidade, o ultrassonografista não vai esquecer de dar essa informação importante, tá? Então, encaminhar essa paciente para o serviço de referência terciária, extremamente importante. Isso aqui está demonstrado, também eu tive a felicidade de participar dessa publicação, que descreve como que foi estruturado o serviço do hospital o serviço básico, primário, ele baseia-se em história clínica, história de cesárea, cirurgia uterina prévia e ultrassom, para definir aonde que está a placenta, se ela tiver prévia, anterior, baixa. Essas pacientes, então, com esses dois fatores positivos de rastreamento, vão para o serviço lá de St. George's, onde isso é confirmado e ela é enviada para o serviço multidisciplinar que trata essas condições, ou não, ela é contra-referenciada para a rede de novo, caso haja esse tipo de problema. Qual a vantagem de termos uma equipe multidisciplinar, que eu já mostrei lá no primeiro, segundo slide da aula, uma equipe multidisciplinar que saiba como conduzir essa situação e que seja corretamente financiada para isso, ela impacta em mortalidade materna. Menos transfusão, menos reoperação, menos cirurgia de emergência, isso já temos evidência científica de tudo isso. E o diagnóstico ele não deve ficar na mão do serviço de rastreamento, né? Os serviços básicos eles têm que apenas se atentar para o antecedente de cesárea e para a localização da placenta e enviar essa paciente para o serviço de diagnóstico especializado, porque o acretismo ele se mostra de forma diversa, né? E esse diagnóstico eu vou dizer para os senhores que não é fácil. Isso tem que estar na mão de pessoas que veem isso com certa frequência e que conhecem os sinais ecográficos de acretismo placentário, que como não é uma doença tão frequente, né, nem todo mundo consegue ver. Para auxiliar alguns serviços que tenham mais dificuldade de referência, serviços remotos, a telemedicina tem sido abordada como uma técnica interessante. Eu tenho tido a oportunidade de ajudar alguns colegas através de ligações de WhatsApp, em exames remotos, onde eu consigo ajudar o colega a verificar e direciono para onde que ele tem que insonar e a gente vê junto. E esse é um exemplo de um caso que eu fiz com a equipe da professora Suê lá no Unifesp, onde havia uma suspeita de um acretismo focal, mas que fazendo uma ultrassonografia bem, digamos assim, calma, bem tranquila e orientada à distância, a gente conseguiu identificar que era um caso de baixo risco
e essa paciente foi até para dectação durante uma cirurgia, tá? Também tive a oportunidade de participar desse estudo publicado agora no fim de 2024, que estabelece, caso não seja possível você fazer um ultrassom ao vivo, né, com essas outras pessoas, a gente desenvolveu uma estratégia, um protocolo de aquisição de clipes que devem ser adquiridos por via abdominal, com determinados movimentos, e transvaginal com outros determinados movimentos, de forma que você junte informações que sejam úteis para uma avaliação à distância, num segundo momento, por especialistas. Nesse estudo aqui, 7 especialistas fizeram uma avaliação de 5 casos obtidos por esses protocolos, e 70% dos casos a gente conseguiu chegar num acordo. Então, isso parece ser útil à telemedicina, para ajudar, pelo menos, a triar os casos que podem ficar no primário e os casos que devem ser encaminhados para o secundário. E para finalizar minha aula, eu gostaria de apenas falar alguma coisa sobre o manejo mais recente dessas condições, indicando que essas pacientes não podem chegar ao termo gestacional, porque se elas entrarem em trabalho de parto, as contrações podem levar a descolamentos e a complicações como rupturas. Então, o nosso plano é realizar parto eletivo entre 34 e 36 semanas, sempre em centros de referência. Aqui a gente usa a radiointervenção, a gente cateteriza os ureteres dessas pacientes, equipe multidisciplinar importante, anestesiologista, possibilidade de transfusão. Vejam como é que a placenta não sai do útero. Se você tentar fazer essa dissecção em vivo, obviamente que a gente vai ter problemas muito graves e não vai ter esses resultados favoráveis. Olha aqui como é que não sobra praticamente nada de músculo, né? Fica praticamente uma capa fibrosa, disserosa na região onde você tira a placenta. Muita coisa a gente tem que fazer ainda durante o pré-natal, por isso a importância do encaminhamento precoce, né? Algumas das pacientes com sangramento ou com casos mais graves, contrações, elas terão que ser hospitalizadas. A gente tem que fazer o patient blood management, né? Tem que fazer o tratamento, a correção da anemia antes da cirurgia, porque sangra muito. Temos que programar corticoides se for nascer perto de 34 semanas, as reservas de hemoderivados, parto eletivo 34 a 36, staff cirúrgico experiente, nunca agir na localização do acretismo, nunca dectar a placenta. A gente costuma fazer, quando opta-se pela esterectomia, com a placenta in loco e reserva de leito de UTI. Quanto ao tipo de tratamento, vários tratamentos já foram descritos, não só apenas a esterectomia, como técnicas conservadoras, deixar a placenta in situ, técnicas de tamponamento, mas hoje, né, a gente tende a ter tratamentos que eu vou citar no próximo slide, um pouquinho mais direcionados. Mas o que eu gostaria de dizer, tanto do ponto de vista de diagnóstico pré-natal, muito importante que a gente não fale apenas que é um caso de alto ou de baixo risco de acretismo, mas que a gente vá além disso, que a gente tente topografar a lesão e dizer para o cirurgião qual a localização, né, dessa. Então, hoje nós trabalhamos aquele negócio de acretismo, incretismo, percretismo, por favor, esqueçam. Isso não tem nenhum reflexo que ajude o cirurgião a tratar aquela doença. O que ajuda o cirurgião a tratar a doença, e vejam que o tratamento proposto, ele difere a depender de onde que a placentação ocorre. Então, hoje a gente trabalha com essa classificação topográfica. Tipo 0 seria o falso acretismo, lesões altas, né? Tipo 1 é um acretismo real, mas acima da implantação vesical. Tipo 2 é o lateral, tipo 3 ele é retrovesical, assim como tipo 4. Mas a diferença entre o 3 e o 4 é que tem muita fibrose, impossível de separar essa bexiga, e o tipo 5 é o posterior. E vejam, se a gente fizer diagramas com as nossas imagens ultrassonográficas, o cirurgião ele pode tentar já saber, antes da cirurgia, como abordar, que incisão de pele, que tratamento adicional ele vai fazer. E é isso que esse slide mostra, eu não vou gastar muito esforço com isso aqui, mas assim, o ultrassonografista e o cirurgião, durante a cirurgia, ele tem que topografar a lesão e ele tem que fazer 3 perguntas. É possível separar a bexiga do útero? Ou seja, tem fibrose ou não tem fibrose naquela região retrovesical? Se tem pelo menos 2 centímetros de miométrio saudável acima do colo, onde seja possível reparar, caso você opte por fazer uma excisão segmentar daquela placenta na área acometida, existe pelo menos 50% de miométrio saudável circunferencialmente no útero. Se você responder sim para essas 3 perguntas, possivelmente você pode ir para um tratamento conservador, tá? Caso não, talvez você tenha que fazer esterectomia, subtotal ou total, a depender da gravidade da situação. E aqui eu vou exemplificar com 2 casos. Esse é um caso
ultrassonográfico de um acretismo, vejam, o abaulamento aqui na região direita da bexiga, a hipervascularização do colo, a hipervascularização mais baixa aqui, não está aparecendo bem, mas aqui, ó, dessa transição vésico-miometrial, um caso bem ruim, bem amplo, que a gente diagramou dessa forma aqui e que a gente propôs que realmente seria um caso grave, baixo, né, retrovesical, com baixo possibilidade de sucesso. Isso aqui é como a gente faz, a gente tira o feto aqui por cima do útero, não mexe com a área acometida, e vejam aqui a fibrose e o tamanho dos vasos, né, naquela região, e à medida que você vai dissecando, veja o tamanho do problema. Impossível fazer uma cirurgia conservadora numa placenta creta desse tamanho, e aí aqui vejam que é o impacto, né, olha que coisa horrorosa, né, olha quando a gente tira a placenta, você veja que a área de acretismo é apenas essa aqui, tá? O resto da placenta ela é todo normal inserido. Mas vejam o estrago que isso faz no segmento anterior e inferior e vejam a relação com a área de cicatriz de cesárea prévia, como podemos ver aqui. Então, isso aqui é um caso que tem que ir para a esterectomia mesmo, né, nas melhores mãos, mas esse o segundo caso aqui, vejam, muito miométrio saudável, né, até essa região aqui, onde a placenta, vejam, ela superficializa, né, e aí nessa área aqui de uns 5 centímetros, a gente tem realmente sinais ecográficos de acretismo placentário, só que, vejam bem, uma forma bem tênue, né, bem localizada, bem supravesical. E aí, nesses casos aqui, a gente preconizou, então, uma tentativa de um tratamento conservador. Então, a gente entrou, a equipe cirúrgica entrou, comprou a ideia do tratamento conservador, dissecou a bexiga, né, até abaixo, a gente vê miométrio saudável por baixo dessa área de deiscência observada aqui. Aí a gente fez uma incisão acima, né, ó, da área com complicação, tira a criança aqui por cima, eu não vou ter tempo, é um vídeo longo, né? Mas a criança sai ali por cima, a placenta é tentada a dequitação, vejam que ela não vai sair dessa região aqui, existe um acretismo focal nessa região, mas conseguimos então ressecar essa área, depois a gente conseguiu ressecar essa área com tesoura mesmo, né? E fazer uma reconstrução focal, um tratamento conservador, né? Vejam que a área de acretismo era bem pequenininha e teve que tirar um pouquinho de miométrio daquela região, mas, né, uma paciente, obviamente, foi feita a salpingectomia bilateral aqui, ela não desejaria passar por isso de novo, essa paciente, mas isso aqui, por que fazer esse tipo de cirurgia? Porque está relacionado com menos sangramento, menos internação em CTI, menos complicações para a mãe. Então, é o que nós temos preconizado. Esse é meu último slide. Eu gostaria de dizer, né, e finalizar minha apresentação dizendo que essa aqui é a maior casuística mundial de casos da América Latina, 52 casos de mulheres que morreram por acretismo placentário. E por que elas morreram? Né? 54% delas não conseguiram chegar aos serviços de referência. Tá? 40% dessas pacientes não tinham diagnóstico pré-natal de acretismo placentário, o que fez essa equipe pensar que 100% de todas as mortes seriam preveníveis, como a maioria das mortes maternas, e 70% delas por estratégias de baixa ou média complexidade. Portanto, gostaria de finalizar minha aula com um pouquinho, 10 minutos atrasado aqui, dizendo que é importante prevenirmos as cesáreas desnecessárias para evitarmos o acretismo placentário. Conscientizar a equipe de pré-natal, a equipe ultrassonográfica para o conhecimento dos fatores de risco do acretismo placentário, que são as cesáreas prévias ou cirurgias uterinas prévias e as placentas anteriores e inferiores no útero. E para ajudar o ultrassonografista a não deixar passar esse detalhe, colocar no pedido que a paciente tem cesárea prévia e que você precisa saber o sítio de implantação placentária. Porque se fizermos isso, nós vamos promover encaminhamento oportuno dessas pacientes para o serviço de referência que saberão como lidar com essas situações de maior complexidade. Agradeço o convite para estar aqui hoje e gostaria de deixar o convite, caso vocês tenham interesse no tema, dia 26 de abril agora, teremos um encontro da Sociedade Internacional do Espectro do Acretismo Placentário em São Paulo, lá no Santa Joana. Eu vou estar lá, a Flávia vai, eu convido a todos a estarmos para que a gente esteja atualizado, né, com relação aos tópicos mais recentes aí dessa patologia. Obrigado, gente. Fico à disposição para o que vocês quiserem perguntar. Muito obrigada, Conrado. Nossa, excelente. Eu falo todo o assunto